A série, encabeçada por Jerry Ordway, é conhecida como a primeira série da família Marvel após a aclamada saga-evento Crise nas Infinitas Terras, que, como nós sabemos, repaginou todo o universo da DC. A série The Power of Shazam, ou O Poder de Shazam, começou a ser publicada em 1995, cerca de 10 anos após a Crise nas Infinitas Terras, que aconteceu entre 1985 e 1986. Agora, o que pouca gente sabe é que houve uma tentativa primeira de uma série para o Capitão Marvel chamar de sua entre 1989 e 1990, 4 anos antes da graphic novel de Jerry Ordway ser publicada. E não, eu não estou falando da minissérie de Roy Thomas de 1987, que funcionou meio que como um spin-off da primeira saga pós-crise, que foi a saga Lendas, de 1986. O que você vai descobrir nesse vídeo, caso você não saiba ou vai saber em mais detalhes, é que John Byrne, depois de repaginar o universo do Superman com o Homem de Aço, para toda uma nova geração de pessoas leitoras, entre os anos de 1986 e 1988, foi convidado para fazer o mesmo com o Capitão Marvel. Só por essa informação inicial, esse vídeo já vale um joinha, não é mesmo? Então, a DC queria dar uma série mensal para o nosso herói mágico chamar de sua. Como foi isso? Qual foi a premissa dessa série? Por que, afinal de contas, ela não aconteceu? Eu vou contar para você depois da vinheta, porque eu sou Yuri Andreas Reblin e você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Depois da famosa Crise nas Infinitas Terras, vários super-heróis e várias super-heroínas tiveram suas origens reimaginadas para um novo contexto. A história do Superman, como nós sabemos, foi contada e consagrada por John Byrne, a da Mulher Maravilha por George Pérez, a do Flash, o Flash Wally West, por Mike Baron, a do Lanterna Verde, basicamente por Keith Giffen, por conta do argumento da história, Amanhecer Esmeralda. Se não me engano, ele só não roteirizou a primeira edição de Amanhecer Esmeralda, que foi assinada por James Owsley, ou Christopher Priest, como é o nome dele. Mas o que dizer do nosso querido Queijão Vermelho? Após ter trabalhado com Superman, John Byrne foi convidado por Jonathan Peterson, que iria ser o editor da série do Capitão Marvel, para encabeçar então toda essa nova série do universo de Shazam. Em um artigo publicado na Back Issue número 12, com data de outubro de 2005, Peter Sanderson, que é um historiador das histórias em quadrinhos, compartilhou detalhes do Shazam de John Byrne. E são essas informações que eu vou resenhar do artigo dele para vocês agora. A DC adquiriu a licença da família Marvel lá em 1973 porque ela queria colocar no mercado de quadrinhos um grande campeão de vendas do nível do Superman. Todo mundo sabia do sucesso que a família Marvel havia feito lá na década de 1940. É um marco histórico, imbatível até hoje na história das histórias em quadrinhos. Só que a primeira tentativa da DC de reintroduzir o personagem não deu muito certo por diversas razões, principalmente por culpa das próprias decisões editoriais que foram tomadas na composição da série de 1973, e também na caracterização dos personagens, enfim. Foram erros grotescos e isso vai ser tema de um vídeo especial. De todo modo, com a formatação de todo o seu universo ficcional por causa da Crise das Infinitas Terras,
a DC viu a oportunidade perfeita para tentar novamente. E daí, segundo o artigo do Sanderson, a DC pensou o seguinte: quem poderia ser o responsável para colocar o Capitão Marvel no mesmo patamar que o Superman? Que tal o cara que foi responsável por reimaginar o Azulão? E aí eles chegaram em John Byrne e perguntaram: você não topa trabalhar com o Shazam? Com o Capitão Marvel, no caso? E olha só o que o Byrne disse: nunca tive muito interesse no Capitão Marvel, porque ele parecia um Superman diluído. O máximo que li foram as novidades que surgiram nos anos 1970, quando o personagem foi trazido de volta. Mas muitas ideias diferentes surgiram de repente na minha cabeça, especialmente na maneira como tudo tinha que ser feito de forma sombria e corajosa naquela época. Bem, como posso fazer um Capitão Marvel sombrio e corajoso sem trair completamente tudo o que o personagem é? E quando descobri uma maneira de fazer isso, pensei: sabe, essa pode ser uma série divertida. Então eu concordei em fazer isso. Quando descobri como lidar com o personagem, foi quando realmente comecei a explorar quem era o próprio Capitão Marvel. Eu estava lendo enquanto me envolvia. Ufa! Por um instante a gente pensou que ia dar ruim. Mas como um bom profissional, se você não conhece um personagem, você pesquisa sobre ele e começa a ler as coisas antigas, não é mesmo? Muito bem. E o que John Byrne pensou então para o personagem? Como foi esse universo ficcional que ele começou a construir? A primeira coisa que John Byrne pensou foi que o mundo mudou muito desde 1940. Não apenas a audiência, os leitores, as leitoras de quadrinhos mudaram, como também mudaram as histórias. Elas deixaram de ser inocentes ou despretensiosas, ou voltadas para uma vibe assim mais leve, e passaram a ser mais sérias, mais complexas, mais sombrias, como o reflexo do mundo do final da década de 1980. Então, a estratégia do John Byrne para não trair a essência do personagem foi mantê-lo inocente, mas, em contraponto, deixar Fawcett City uma cidade mais sombria, mais desagradável, mais nojenta, vamos dizer assim. John Byrne afirmou o seguinte: a frase que criei para a capa, do jeito que eu queria que fosse descrita, foi: na cidade da escuridão suprema há uma nova luz. E esse seria meu Capitão Marvel. E segundo o historiador Peter Sanderson, o autor do artigo, John Byrne estava certo, porque a vibe da cidade sem nome dos quadrinhos da Fawcett, do Capitão Marvel, estava estruturada no contexto da Grande Depressão americana, da Grande Depressão estadunidense da década de 1930. A cidade era um lugar sombrio, sujo, onde um vendedor de jornal órfão, pobre, vai ser transformado num super-herói por meio de um mago, por conta da ação de um mago. E essa caracterização de uma cidade sombria iria repercutir então, no estilo do John Byrne, na arquitetura. Aquele tipo de arquitetura crescida que é mal construída em cima. A cidade de Fawcett seria composta de camadas, basicamente. Quanto mais fundo você fosse na cidade, mais miserável ela se tornaria. Então, os muito ricos viviam no topo, no muito alto, e os muito pobres viviam bem na base. À medida que Billy subia no mundo, ele iria subir literalmente, nesse caso, por diferentes níveis, o que seria uma das maneiras pelas quais eu iria explorar como é Fawcett City. Se o tom era retratar uma cidade sombria, qual era a premissa da história? Primeiro, Billy e Mary começariam a história juntos desde o início. Eles seriam órfãos e eles seriam membros de uma gangue de rua
cuja gangue rival seria comandada por um garoto mais velho chamado Adam Black. Segundo, Billy e Mary se tornariam adultos quando empoderados. Ideia essa, né, que Jerry Ordway acabou adotando também na sua série anos mais tarde. Agora, nas palavras de John Byrne, ele diz o seguinte: uma das coisas que eu estava ansioso para explorar era toda essa noção de que, se você é uma criança e pode se tornar adulto, por que voltaria atrás? E eu ia explorar isso principalmente através de Mary, que iria gostar muito de ganhar peitos e esse tipo de coisa. De todo modo, o que John Byrne havia pensado, ele falando para o Peter Sanderson, né, em retrospectiva, era algo do tipo fazer um movimento como no filme De Repente 30, estrelado por Jennifer Gardner. Não seria como Tom Hanks em Quero Ser Grande, porque Quero Ser Grande acontece com uma criança que se torna adulto quase que instantaneamente, mas fica com mentalidade de criança. E De Repente 30 fala de uma adolescente que pulou 17 anos de sua vida. Então, há uma mudança de personalidade, uma mudança de tentar se entender como adulto e como adulta, né? Nessa transição, né? Nessa distância, vamos dizer assim, uma certa distância, um certo estranhamento entre o eu adolescente e o eu adulto. Terceiro, Fred Freeman também foi pensado para estar na série, possivelmente no final do primeiro ano. Quarto, Sivana, ou Silvana se você preferir, né? Eu gosto de falar Sivana, seria um vilão diferente de Lex Luthor em O Homem de Aço, atuando mais na surdina, manipulando toda a cidade em todos os níveis. Nas palavras do John Byrne, tive a ideia de Sivana estar presente em todos os níveis. Ele seria de alguma forma percebido de forma diferente em todos os níveis também. Ele ainda seria o mesmo cara, mas todos teriam uma impressão diferente de quem ele era, dependendo do nível em que você estava. Quinto, Billy então lidaria com diferentes tipos de perfis criminosos. Os de rua, como os membros de gangues, e os criminosos de colarinho branco, vamos dizer assim, os criminosos engravatados, os de grandes corporações. Sexto, outros personagens, daí o John Byrne não se lembra direito como ele tinha pensado quando Peter Sanderson conversou com ele, por causa do hiato de 20 anos entre o que ele fez e a entrevista. Mas não entrariam o Sr. Malhado, o Sr. Cérebro, porque não combinaria com o tom que ele queria dar para a série. Então esses personagens, a princípio, ele não saberia como encaixar. Agora, por que esse projeto não foi adiante? As razões foram várias. Primeiro, porque John Byrne queria Capitão Marvel num universo próprio, mas a DC tinha acabado de integrar todos os universos em um só. A DC deixou ele tocar o projeto, acho que ela não deu muita trela para ele, para o que ele estava exigindo, né? Tanto é que Byrne chegou a fazer a capa, chegou a fazer as primeiras páginas da edição, né? Que a propósito vocês puderam conferir ao longo desse vídeo. E logo depois a DC disse para ele: Capitão Marvel precisa estar na Liga da Justiça. Aí ele viu que a chefia não deu muita bola para o que ele estava exigindo e ele simplesmente chutou o balde. Ele disse o seguinte: e falaram que ele tem que estar na Liga da Justiça, né? Ele, o Capitão Marvel. É absolutamente necessário. Eu disse: bem, tchau então. Foi mais um daqueles casos em que fiz minhas exigências irracionais em alto e bom som na frente deles. Eles concordaram e depois disseram: ah não, estamos mudando de ideia. Para quem conhece os bastidores da presença de John Byrne na DC, sabe que com O Homem de Aço também rolou algum tipo de estresse. Houve conflitos, embora a série em linhas gerais foi bem aceita sim pela comunidade.
No final do artigo, Peter Sanderson comenta que a ideia de John Byrne era retomar o conceito de quadrinho para crianças que as histórias do Capitão Marvel tinham em 1940. Só que ele queria que fosse um quadrinho para crianças, e daí crianças, né, bem entre aspas, né, para crianças de 1989, que são muito mais sofisticadas. Eu não sei se o ar mais sombrio, se isso tem muito a ver com sofisticação e tudo mais. E aí, de todo modo, na conversa entre os dois, retratadas no artigo, eles comentam que, na visão deles, né, de um historiador e de um quadrinista do meio, a DC nunca conseguiu acertar a versão do Capitão Marvel porque as pessoas, né, do próprio meio, editores, quadrinistas, né, não entendem as sensibilidades da adaptação ou da transposição de eras. Eu não acho que alguém entenda sensibilidades. É como quando a DC fez aquela minissérie da Era de Prata alguns anos atrás. E a maioria das coisas saiu simplesmente boba porque as pessoas que tentam fazer os sentimentos da Era de Prata e os sentimentos da Era de Ouro hoje tendem a esquecer que as pessoas que faziam os quadrinhos naquela época não estavam brincando. Eles estavam fazendo isso a sério, estavam levando isso a sério. Isso é o que eles pensavam que os quadrinhos deveriam ser. Eles não estavam pensando, vamos fazer uma história estúpida com o Flash conhecendo a si mesmo. Não, isso é o que eles achavam que eram bons quadrinhos. Eles estavam tratando isso com seriedade. Eles estavam tratando até mesmo as coisas bobas com seriedade. É tudo jogado com uma cara séria. Não há nenhum momento em que você tem a impressão de que o escritor, o editor ou o artista esteja rindo por trás da mão ou convidando você a rir. Há alegria e simpatia. E certamente nada daquelas coisas sombrias, Deus deve ser tão realista, que temos hoje. Então é isso, gente. Mais uma pérola das diferentes facetas que envolvem o contexto criativo do mortal e da família mais poderosa da Terra. E você? O que você achou dessa ideia do John Byrne? Você acha que ela funcionaria? Deixa aqui nos comentários e aproveita, se você assistiu esse vídeo até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, mesmo porque nossa periodicidade ainda não é tão regular como a gente gostaria que fosse. Então, tá parecendo mesmo uma revista do Shazam, do jeito que ela é publicada, mas manda para quem você sabe que curte as aventuras da família Marvel. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Shazam!